E aí, meus amigos do Cronos, nesse vídeo eu vou mostrar como que a gente faz para criar um pacote KSC apenas daqueles timbres escolhidos de um determinado pacote, para não precisar carregar o KSC do pacote inteiro e dessa forma economizar muita memória do Cronos, carregando apenas os pacotes que a gente realmente vai ocupar. Então a primeira coisa, a gente vai apertar no botão global, na aba KSC Autoload, e aqui nessa parte a gente tem listado todos os arquivos KSCs que foram adicionados nessa lista. Então eu vou desmarcar todos os arquivos que eu tenho marcado nessa lista. E depois eu vou em Download Now e dar OK para ele limpar a memória. Dessa forma a gente desmarcou todos, então ele vai limpar a memória, não vai deixar nada carregado na memória RAM do Cronos. Então agora que a memória está vazia, não tem nada carregado nela, como a gente pode ver, a barrinha verde toda free, toda livre. Então o que a gente vai fazer agora é carregar separado cada timbre de determinado pacote escolhido por nós. Então eu vou em cada timbre que eu escolhi e vou carregar manualmente os samples desse timbre. Então eu estou aqui com os timbres do Motif, do pacote do Motif. Como a gente pode ver, ele está com aquela mensagem, quer dizer que os samples não estão carregados. A gente vai aqui nessa setinha lá em cima e vamos na opção Load Required Samples e depois em Load. Então nesse momento o timbre foi carregado, então saiu aquela mensagem. Vou escolher outro timbre, escolher esse segundo Ballet Key. Então a gente vai na setinha lá em cima, depois na opção Load Required Samples e depois em Load. Pronto, eu vou escolher outro timbre. A mesma coisa, a gente vai em Load Required Samples, em Load, e o timbre vai carregar. Pronto, então digamos que eu queria apenas esses 3 timbres do pacote do Motif. Então agora o que a gente vai fazer? Vamos lá no botão Disk. Aqui na aba a gente vai escolher a aba Utility. Lá na setinha lá em cima a gente vai escolher a opção Create Directory. Vamos dar um nome então para essa pasta. Eu vou escolher Packs Lite, que seria a versão limitada de cada pacote. A gente dá OK que a pasta vai ser criada então. Vamos entrar dentro dessa pasta então. A gente toca em Open para abrir ela. Agora a gente vai na aba Save e lá na setinha lá em cima a gente vai escolher a opção Save Sampling Data. Depois a gente vai dar um nome para esse arquivo KSC. Depois a gente dá OK para confirmar e então vai ser criado os arquivos do pacote Lite só com os timbres que a gente escolheu. Agora a gente vai no botão global, na aba KSC Autoload e vamos tocar em Download Now, que é para ele limpar novamente a memória do Cronos. Pronto, então ele esvaziou a memória e a gente pode conferir se realmente aqueles timbres que a gente escolheu foram carregados para o arquivo KSC que a gente criou. Então, como a gente pode ver agora no momento os timbres estão todos descarregados, vamos dar um load naquele arquivo que a gente criou e vamos conferir se foram carregados. Então o primeiro timbre foi, o segundo Ballet Key também foi. Esse aqui não está carregado porque eu não escolhi. Vamos ver, o próximo que a gente escolheu lá foi o DX Celeste EP, também foi carregado. Então tá tudo certo, ele carregou apenas aqueles timbres que a gente tinha escolhido salvar no arquivo KSC. Então aqui no global, na aba KSC Autoload, a gente vai em Download Now para esvaziar a memória do Cronos e vamos criar mais um arquivo KSC de um outro pacote. Eu vou escolher um outro pacote aqui, vou pegar os timbres do pacote do XP80 e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com os timbres do Motif. Vou escolher esse Medium grande aqui. Vamos lá na setinha e Load Required Samples. Vamos escolher outro. Vou escolher o MK80 Holds. Vamos lá na setinha e Load Required Samples. Vamos pegar mais um. Vamos pegar esse JV Holds mais aqui. Vamos lá na setinha Load Required Samples. Vamos pegar o último timbre para colocar nesse pack. Eu vou escolher o Fantasia JV. Vamos lá na setinha e Load Required Samples. Bom, então agora que foi tudo carregado, todos os timbres que eu escolhi estão na memória do Cronos. Vamos lá no botão Disk, ele já está dentro da pasta que eu criei. Na aba Save, lá na setinha lá em cima, vamos em Save Sampling Data. Vou dar o nome para o arquivo, escolher XP80 Lite. A gente dá OK para confirmar, ele vai criar o arquivo. Vamos lá no botão global, vamos em Download Now para limpar a memória do Cronos. Esse pacote do XP80 eu criei em 2 arquivos, então eu tenho certeza que ele vai faltar algum desses timbres nesse pacote que eu criei. Então vamos dar uma conferida naquele arquivo que eu criei lá.
Vamos dar load nesse arquivo. Bom, ele carregou agora, então eu vou aqui no botão global e só de ver o número de memória que ele está ocupando, eu já vejo que está faltando algum timbre ali, daqueles que eu escolhi. Então eu vou lá no prog lá e vou ver qual daqueles timbres que eu escolhi antes que não foi salvo para esse arquivo. Bom, eu vou voltar aqui e pegar pela ordem, então o MIDI grande foi carregado. O próximo era o MK80 Rhodes. Então eu vejo que ele não foi carregado. Ele não salvou para o arquivo que eu criei. Vamos ver esse JV Rhodes aqui. Esse carregou. Vamos ver o Fantasia também carregou. Então, pelo visto, o único que faltou aqui foi o MK80 Rhodes. E quando acontecer isso, o que a gente vai fazer é criar um arquivo separado só para aqueles timbres ou aquele timbre que faltou. Nesse caso foi só esse timbre que faltou, então eu vou criar um arquivo só para esse timbre. Vamos lá no botão global, vamos em Download Now para esvaziar a memória do Cronos. Agora vamos voltar lá no prog, vamos no timbre que faltou, vamos na setinha em Load Required Samples. Depois que o timbre for carregado, então vamos lá no botão Disk, já dentro da pasta que eu criei, vamos na aba Save. Lá em cima na seta a gente vai escolher Save Sampling Data. Vamos dar um nome para esse arquivo KSC. Eu vou colocar o nome só daquele timbre, já que nesse arquivo vai conter os links dos samples apenas daquele timbre que foi o que faltou. Depois a gente dá OK e o arquivo vai ser criado. Vou lá no botão global, vamos em Download Now para limpar a memória RAM. E agora eu vou lá no botão Disk e vou dar load no arquivo que eu criei. Vou conferir, então o timbre está ali carregado, deu tudo certo. Então eu acabei de mostrar como a gente faz no prog, então agora eu vou mostrar como se faz no modo combi, que na verdade é o mesmo procedimento, é a mesma coisa. Vamos no botão global, vamos em Download Now para esvaziar a memória RAM do Cronos. Vamos lá no botão combi, vou escolher uma daquelas combis que eu tenho ali. Vou escolher essa de número 1 e vamos lá na setinha, na opção Load Required Samples. Pronto, carregou. Vou escolher mais uma combi. Vou pegar essa de número 3. Vamos aqui na setinha e em Load Required Samples. Vou pegar mais uma. Vou pegar essa aqui de número 5. Vamos de novo aqui em Load Required Samples. E agora então que as 3 combis que eu escolhi estão carregadas, eu vou lá no botão Disk. Aqui na aba Save. Na setinha lá em cima, na opção Save Sampling Data. Vamos escrever um nome para o arquivo KSC. Vamos em OK para confirmar e ele vai criar o arquivo. Vamos no botão global, vamos em Download Now para ele limpar a memória RAM do Cronos. Vamos lá no botão Disk, vou escolher o arquivo que eu criei agora e vamos dar load nele para conferir se realmente ele salvou no arquivo todos os samples das combis que eu escolhi. Vamos lá no botão combi, vou pegar pela ordem as combis que eu escolhi. Essa aqui foi a primeira. A 2 eu não tinha escolhido, então ela não está carregada. A 3 está carregada também, que eu escolhi. A 4 não, porque eu não escolhi. E a 5 eu escolhi e ela está carregada também. Então deu tudo certo. Então agora o que a gente vai fazer é adicionar todos esses arquivos que a gente criou lá no global. Então vamos no botão global, na aba KSC Autoload, e aqui ele já está adicionado o último arquivo que eu criei. Porém a gente precisa adicionar os outros. Então esse arquivo preload KSC são os samples de fábrica do Cronos. A gente vai deixar marcado então esse preload KSC. E a gente vai desmarcar todos os pacotes completos que a gente tinha marcado antes. A gente pode deixar eles ali ou então tocar neles e remover um por um. A gente dá um toque neles e vai em Remove KSC. Porém, se quiser deixar eles ali, não tem problema, é só deixar eles desmarcados. Então aqui eu tenho a XS16 Lite, eu vou marcar ela também junto com o preload e vou em Add KSC para adicionar os outros. Então depois de tocar em Add KSC, a gente tem aqui a pasta PEX Lite, que contém aqueles arquivos que eu criei. Vamos em Open para entrar nela e aqui dentro a gente vai escolher os arquivos para adicionar. Então só para lembrar, é aqui em Add KSC. Então aqui pela ordem eu tenho o arquivo da XS16, mas ele já está adicionado, então vou para o próximo. Dou um toque no arquivo UserBen KSC, depois vou em Add para adicionar. Add KSC,
Vamos escolher mais um, depois a gente toca em Add para adicionar. Mais uma vez vamos em Add KSC, escolher o último arquivo aqui e vamos em Add para ele adicionar. Bom, então agora com todos os arquivos marcados em vermelho, a gente vai em Do Upload Now, que vai carregar todos os pacotes que estiverem marcados na memória RAM do Cronos. Só lembrando que você precisa deixar as pastas dos pacotes completos. Esses arquivos que a gente criou, eles apenas contêm os links para aquelas pastas dos pacotes completos. Então você ainda precisa daquelas pastas. O que acontece é que ele apenas vai buscar os samples daqueles timbres que a gente escolheu. Então, carregando esses arquivos, ele vai buscar na pasta dos pacotes completos os samples apenas dos timbres que a gente escolheu e vai carregar na memória RAM só aqueles timbres. E você vai continuar tendo a possibilidade de carregar qualquer um dos timbres daquele pacote. A hora que você quiser, no momento que você quiser, você pode buscar os outros timbres daquele pacote. Bom, então ele já carregou todos aqueles KSCs que a gente marcou ali, todos os sons de fábrica, que é o preload KSC, e mais os pacotes light que eu criei só com os timbres escolhidos. Então a gente pode ir lá no prog e conferir que todos os sons de fábrica e todos aqueles timbres que a gente escolheu salvar, eles vão estar carregados no Cronos. E os outros timbres que a gente não escolheu carregar, que são os timbres que a gente não quer, eles não vão estar carregados. Dessa forma, então, a gente evita gastar a memória do Cronos com timbres que a gente não usa. Então galera, aqui onde mostra o consumo de memória, ele está usando apenas 812 e livre 1123. Se a gente pegar lá no começo do vídeo, quando eu estava com todos os pacotes completos carregados, a gente pode ver que o consumo era bem maior. Antes eu tinha 1122 megas ocupados e 813 megas livres. Então ele reduziu bastante a memória. Então essa é uma dica que eu recomendo, vai economizar memória e vai iniciar mais rápido. É isso aí então, valeu, um abraço, até mais!